Bem-vindos ao nosso podcast da mesma mãe e do mesmo pai. Apesar de não parecer. Você já viu o nosso podcast passado? Não? Então, corre lá assistir. Afinal de contas, todas as terças-feiras, às 7 da manhã, horário de Portugal, cá estamos nós para alegrar a sua semana. Não só no YouTube, mas também no Spotify através de áudio, para já. E não vídeo. O que fica diferente, já sabemos, né? Portanto, pode assistir lá, pode ouvir lá, assistir aqui, ou ouvir lá, ou aqui, né? Não importa. É isso aí. É isso aí. Muito bem. O que é que vamos? Hoje vamos falar de algo que dessa vez foi você que deu o exemplo do tema, lembra-se? Ela que falou, agora quero falar assim sobre relacionamento. Hoje a gente vai falar de relacionamento mais direto, porque no podcast passado falamos de relacionamento num todo, né? Com as personas de um modo geral. Hoje a gente vai falar mais entre relacionamentos afetivos. Isso mesmo, eu e tu e eu, nós quatro. Certo. Né? E até darmos um olhar um bocadinho mais profundo, né? Não tão romântico aqui na cena, porque claro que o nosso podcast é sobre autoconhecimento, né? Então nós vamos dar aí esse olhar mais de consciência em relação ali aos padrões que às vezes a gente está a repetir, não sabe por que está a repetir e essas cenas todas. Então nós vamos falar o que é relacionar-se, né? O que é relacionar-se para você que está aí nos ouvindo. O que é relacionar-se? Relacionar-se com, nesse caso, se você for mulher e o teu parceiro for um homem, relacionar-se então com o teu homem. O que atrai o teu homem? O que te atrai? Pode ser preencher uma falta, né? O que te atrai? Preenche uma falta em você? Não, tô dizendo, pode ser. Nossa, ela já começa assim. Não é? Preencher na falta. Não, eu tô dizendo, pode ser preencher uma falta, porque tá cheio de gente que quer se relacionar porque é pra preencher uma falta, não é isso? Mas certo. Tem gente que pode estar querendo se relacionar pra ser feliz. Sim, também pode ser. Tem gente que quer se relacionar pra ser feliz, tem gente que quer se relacionar pra... Ou preencher uma falta, preencher a falta é um pouco relativo, porque quase ninguém vai assumir que quer se relacionar para preencher uma falta. Sim, verdade. Né? Preencher a falta. Mas tem gente que gosta de ficar falando assim, tipo, não gosto de estar sozinho. Não é? Tem gente que gosta de usar assim essa. Sim. E então muitas vezes acontece de forma inconsciente. Tem gente que quer alguém para não morrer sozinho, para não ficar pra titia. Certo? É isso. Tem gente que quer alguém para ser cuidado. Tem gente que quer alguém porque gosta de um homem alto, moreno, com barba, olhos castanhos, tablete de chocolate. Nessas horas que vocês têm que estar aqui nessa rede, que é para ver. É para ver, não é para comer. Portanto, isso vai abrir aqui um leque de possibilidades para que você vá em busca da tua alma gêmea, a famosa alma gêmea. Não gosto dessa história de alma gêmea, né? Eu não gosto do... Como é que é? Eu tenho que encontrar minha outra metade. Isso, a metade da minha laranja. A tampa da minha panela. A tampa da... E se você for uma frigideira? Começamos em parar. Não tem, a frigideira não tem tampa, gente. Tem, você precisa arrumar uma tampa. Então, só se for o alto, né? Tem gente que sim. Tem gente que quer nascer sozinha e morrer sozinha, tá tudo bem. Ninguém leva a gente a sério, assim. Mas a gente também não quer ser levada a sério. Você quer ser levada a sério? Não, a vida Ninguém não leva a gente a sério desse jeito. Afinal de contas, o nosso dilema nesse podcast é que a vida é séria. Mas nós não. Pois não. E esse é o nosso diferencial. O diferencial é que a gente quer trazer todo esse papo de autoconhecimento, que às vezes é muito pesado e chato pra caramba. É verdade. Né? A gente quer trazer com alguma leveza acima de tudo. Portanto, se você é o tipo de pessoa que não gosta muito de brincadeira, que gosta de um assunto mais direto e muito sério, você está no podcast errado! Seja muito bem-vinda a não assistir o nosso podcast, porque ele não é pra você. É aqui. Ai, meu Deus. É sobre isso. E é sobre isso também a vida, porque acima de tudo, ver como depois é aquilo que a gente traz aqui, né?
o ser humano gosta muito de aprovação, ele está constantemente atrás da aprovação, né, de ser visto e de fazer as coisas para que seja visto, acolhido, né, e nada como você, já falamos sobre isso em 2, 3 podcast atrás, que o teu maior poder é ser você mesmo, e ser você mesmo muitas vezes incomoda o outro, porque ele não está habituado a isso, está habituado ao padrão, né, e aquela coisa que somos todos... Temos que ser todos iguais. Não temos, somos todos diferentes. Então, às vezes, lidar com a diferença nem sempre é fácil. Por isso é importante baixar barreiras antes dos julgamentos, né? E isso tem tudo a ver, obviamente, com o relacionamento. Que a gente faz isso quando está em busca, né, do nosso par perfeito. Pegando o link da tua metade da laranja, ou do limão, também pode ser, né? mais azedinho, como na altura do nosso podcast da melancia, que às vezes aquele filho de luz pode ter parado no limão, aqui no relacionamento voltamos no limão, né? Então não é sobre ser a metade da tua laranja, você precisa ser a laranja toda e ele ser o complemento, o sumo, a casca, o caroço, não importa. Mas como, né? Exatamente, né? Porque o importante é que a gente não tá procurando a metade de nada, porque você precisa ser inteiro. Você não pode procurar. Se você tá procurando metade, significa que você também é metade, né? Então você tem que ser inteiro para alguém te agregar. Eu procuro alguém que me complete. Tem que te completar, tem que te agregar, né? Tem que somar, acima de tudo. Isso é um relacionamento saudável, né? Então, eu começo por dizer isso. O que é que você busca no teu relacionamento, né? Como você mesmo disse, essa falta muitas vezes vem de onde? De uma família? Por exemplo? Tóxica ou não, né? Falta relacionado à tua árvore genealógica, daquilo que você viu, daquilo que você sentiu. Você busca alguém que é para alguém te completar porque você está se sentindo sozinha, tá vendo? Só isso já revela muito de você. Às vezes na tua própria fala, quando você diz assim, tenho me sentido tão sozinho ultimamente, preciso de alguém para me completar. Né? Claro que nem você está se aguentando sozinha, você acha que quem chegar vai estar completo, né? Vai gostar de estar com você, sendo que nem você está conseguindo estar sozinha? Então, é um bocadinho por aí. Ou seja, os relacionamentos é o nosso espelho. O teu maior mestre é certamente o teu relacionamento. Vamos chamar assim, né? Porque hoje em dia tem tanta coisa, né? Pode ser marido, pode ser mulher, pode ser agregado, pode ser... Relacionamento o que você quiser. Ótimo. Então, esse teu parceiro, vamos fazer de conta que você é uma mulher que está do outro lado, o teu parceiro, a tua parceira, não importa, né? É um espelho, vai estar refletindo precisamente aquilo que você tanto busca, né? Aquilo que você sente, aquilo que você precisa para a tua vida, para você evoluir. E a gente esquece de ver esse outro lado do relacionamento, ou seja, a gente vê muito simplesmente a nossa carência, né? Eu quero porque ele é jeitoso, eu quero porque ele é bonito, eu quero aquilo porque eu gosto de homem assim. E depois há uma outra coisa peculiar. Quando você chega lá, você consegue um relacionamento, ele não tem nada a ver com aquilo que você idealizou muitas vezes, né? Se você pegar, vamos dar um exemplo meu mesmo, e meu marido assistir isso, se calhar amanhã eu vou estar solteira. Oh my God! Portanto, ele não tem nada a ver com o tipo de homem que eu sempre disse. Tipo assim, eu gosto, né? Eu tenho um perfil de homem que eu olho e falo, nossa, olha só você, né? lindo. A maioria das pessoas tende a pensar que relacionamento é sobre questões físicas, de que o que te atrai numa pessoa... E assim, né, que a maioria das pessoas pensa assim, é normal que todo mundo pense assim, eu só quero que vocês abram espaço para pensarem de outra maneira, nós só estamos aqui a provocar para que pensem de outra maneira, de que relacionar-se não é só estar à procura de algo físico, né? Claro, sei lá, você vai pra balada e hoje nós vamos curtir, claro, você vai procurar quem? Aquilo que te mais atrai nos seus olhos, não é um loiro que nem eu gosto de alto, moreno de olho verde.
Pronto. Então eu vou procurar isso. Se eu gosto mais de loiro, eu vou procurar isso. Eu quero mais um negro, vou procurar um negro. E assim sucessivamente. Nossos olhos vão ser mais atraídos para aquilo que a gente acha que é o físico. Mas o que vai fazer mesmo o tal do match não é a questão física, né? Então, acho que é super importante mostrar aí que as pessoas, né, tentem olhar que parece que sim, para quem não estuda sobre autoconhecimento, não estuda sobre isso e tal, pronto, é normal. Vai achar que é só a questão física. Eu não tô falando que não é também, só que além da questão física, tem mais coisinhas aí por detrás. Mas é isso, porque às vezes pode acontecer, que era o que eu dizia, não é? Ou seja, você pega o meu marido, e às vezes acontece muito isso. Nossa, tem nada a ver com os homens que você saía. É diferente. Né? Então é muito isso. A pessoa que você realmente escolhe para estar no teu lado 24/24, né? Dividir muitas vezes o mesmo teto, ou até criar uma família, não tem nada a ver, pode ter tudo a ver, né? Pode ser o combo completo, como pode não ter nada a ver com aquele que você sempre idealizou, que você diz para suas amigas que é o meu moreno, e eu gosto de magrinho, ele é barrigudinho, eu gosto de loiro, ele é moreno, eu gosto do novinho, ele é mais velho, né? É um exemplo assim. Então, é muito por aí. Por isso que os nossos relacionamentos, quando realmente dá match, a gente olha e fala, nossa, mas ele realmente não tinha nada a ver com aquilo. Mas ele me traz isso, ele me traz aquilo, né? Ele faz eu me sentir assim, ou assado. E você acaba até por esquecer. Você nem sabe em que momento da tua vida que aconteceu de você realmente... O que me chamou a atenção nele, né? Porque ele não tem nada a ver com aquilo que, fisicamente, com aquilo que eu realmente procurei, né? Ou procurava. Exatamente. E é muito engraçado isso que você estava falando, porque ele não tem isso, ou ele tem aquilo, não é? Nós acabamos olhando o relacionamento muito pelo ter. Como tudo, né? A gente já trouxe essa história também aqui, de que nós precisamos ser e não ter. E o relacionamento é igual, a gente acha que vai ter alguém para ter, né? Então eu vou ter isso aí, todos aqueles exemplos que a gente deu, né? E não ser. Então, claro que sim, vai ter tudo isso daí, mas é super importante a gente pensar que tem uma história, né? Aí por detrás, vou fazer um desenho. Posso? Geralmente eu vou cantar. Hoje ela quer fazer um desenho. A gente, nesse podcast, a gente revela algumas coisas assim. Artísticos. Os dotes, não sei se podemos chamar dotes. Mas pronto, você tá à vontade. Sinta-se como se o podcast fosse seu. Meu, tá bom. Você pode fazer o desenho, que depois a gente, na edição, coloca o desenho bem próximo pra você. Então tem lá, né? Nós, uma pessoinha, outra pessoinha, certo? Aí essa pessoinha aqui tem a história dela. Né? E quando eu penso essa pessoinha aqui e que tem essa história, eu tenho que pensar que essa história é a história que esse indivíduo aqui carrega, então vamos chamar de A, né? O indivíduo A carrega a história A, só que dentro da história A tá todo o campo familiar. Eu gosto de pensar assim, tá? Por isso que eu tô fazendo o braço aqui para cima. Eu gosto de pensar que vem tudo aqui para cima, que é todo o campo familiar. Então eu diria que nessa história aqui tem a minha mãe, o meu pai, aí tem os pais da minha mãe, aí tem os pais do meu pai, aí tem os pais dos pais da minha mãe e assim sucessivamente. Então tem toda uma história familiar que carrega lá, que a gente vai chamar de campo invisível, não é? Então campo invisível familiar, que é a minha consciência familiar, também a gente pode dizer assim, e depois eu vou achar o meu indivíduo, o tal do match, não é? Ali, que é o indivíduo B, vamos chamar assim, que também vai vir com a história dele, não é verdade? Claro. Se tem eu aqui, vem lá a outra historiazinha, ó. Mesma coisa, tá? Toda a consciência dele com toda a consciência daquele campo familiar. Só que quando nós nos juntamos, não é? Então, quando esse indivíduo junta com esse daqui, tem a interseção aqui, né? Que a gente já aprendeu dos círculos, pronto, que é a nossa história. Então vai ter a minha história, vai ter a história dele, mas vai ter a nossa história, que é onde isso daqui se complementa. E é aí que a gente está querendo chegar. De que sim, eu posso gostar do loiro de olhos azuis de 1,80 m, ele pode gostar de uma magrinha de olhos verdes, ok, só que acontece que depois o que vai mesmo nos fazer juntar e ter um relacionamento é o que é que eu tenho que aprender e o que é que ele tem que aprender. Não só nós enquanto pessoas, como o campo todo, né? Tudo que a minha família lá viveu, aquelas histórias que foram inacabadas, né?
que não se acabaram, elas vão passando quase que como uma cachoeira, né? Transborda, joga para lá. Transborda, joga para lá. Vai jogando para o próximo, né? E por isso que é tão importante a gente curar aqui. Então, no lugar da gente ficar pensando no ter, eu pensar no ser, né? Essa pessoa aqui, ela não vai me trazer coisas, ela vai me fazer coisas, não é? Para que eu possa transformar o meu ser, que eu possa... como que a gente pode falar? Reconhecer, mas eu queria outra palavra, que era quase como, não é treinar também, mas aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar o meu ser. Então, por isso que é super importante, talvez eu pule um bocadinho, se eu pular você me faz voltar aqui, que é super importante quando a gente termina um relacionamento, não sair falando mal, sabe, do relacionamento. Todo mundo faz isso, quase todo mundo. Tá, tô generalizando, pois mas... é isso. Por norma, né? Porque é se fosse sobre o ter, aí eu diria pra você, tá bom, mete o pau aí, diz que não valeu de nada ter aquela pessoinha ali. Se você tem filhos, vai dizer que só o filho é que trouxe uma coisa de boa, porque aí você tá pensando no ter. Mas se você pensou no ser, essa pessoa, ela te transformou. Você já não é mais aquela. Claro. Não é? Colaborou então, para isso. Colaborou, isso, gosto da palavra, colaborou. Então, colaborou para eu ser essa outra pessoa que eu tô aqui. E agora, pro meu próximo relacionamento, eu vou estar mais madura, eu vou estar sabendo coisas que eu não estava sabendo, vou poder agir de outra maneira. Então, aquilo que você estava falando dos espelhos é super importante, porque eu vou olhar para isso e vou usar o relacionamento como uma ferramenta de autoconhecimento. E isso é perfeito, porque eu sei que tem aqui essas histórias aqui, né? Então, quando a gente termina um relacionamento... Porque quando você começou o seu relacionamento, você não começou falando mal. Todo mundo primeiro, ai, a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, ai, eu só quero esse, não é? Às vezes tem declarações, assim, de eternidade. E depois, né, como diz aquela frasezinha, no começo é meu bem pra cá, meu bem pra lá. E no final é meus bens pra cá, teus bens também pra cá, né? Então, sim, depois tem aquela confusão, né? E era isso que eu queria trazer, de que é super importante a gente pensar nisso. Não pensem no relacionamento no ter, pensem no ser. E quando eu penso no ser, quando eu acabo um relacionamento, eu sei que eu tô saindo de lá melhor, mesmo que foi sofrido, mesmo que foi doloroso, mesmo que traga coisas assim muito ruins. Se eu pensei no ser, não é verdade? Fez parte do treinamento para entrar lá. É por isso que seja mulher, quando ela termina um relacionamento, é quando ela vai cortar o cabelo. Depois de curado, né? Porque primeiro ela entra num luto, dependendo do porquê terminou, né? E se terminou em sofrimento. Mulher e homem, né? Sim, mas a mulher é até muito mais do que o homem, né? Muitas vezes o homem segue a vida, né? Porque se foi ele... não sei nada de cesárea. Olha, eu peguei aí dois casos onde o homem tava de rastro. Se foi ele que terminou? Não, foi mulher. É isso que eu tô dizendo. Se foi ele que terminou, ele quer o quê? Ele quer você tá falando assim? Sim. Tá, ok. Né? Se foi ele que terminou, ele vai seguir a vida, tudo bem. Quer seguir, sim. Não, mas imagina, ele terminou, ele segue a vida. A mulher, como foi deixada, né, pra não tava a contar, não foi em comum acordo, imagina, ela foi deixada, pode ter sido traída, pode ter sido abandonada, pode ter sido tanta coisa. Ela passa antes por um luto e ela se afunda muitas vezes em tristeza, e a primeira coisa que ela diz é nunca mais quero ninguém, né? Ou eu quero ficar muito tempo sem nem sequer ver ninguém pra eu não me machucar outra vez. E a verdade é que acontece assim que a mulher se cura? Ela se levanta de um jeito incrível, ela vira um leão, uma leoa autêntica, né? Ela vai arrumar o cabelo, ela vai emagrecer, ela vai fazer musculação, ela começa uma dança, ela descobre que afinal ela é uma bailarina, ela nunca nem pensou nisso. Verdade. Né? Vem ao de cima um monte de potencialidades que sempre estiveram ali, mas foi, entre aspas, vamos dizer assim, graças, não é, a esse término que ela, peraí. Então renasce uma nova mulher, né? E nesse caso, que é precisamente o que você está dizendo, quando essa mulher ela renasce, entra outras perspectivas na vida dela. Ela muda completamente. E ela sai muitas vezes falando mal da pessoa, porque imagina, se ela foi traída, como é que ela vai falar bem? Vai falar mal. Ela vai falar mal, ela foi traída, não tem jeito. Mas porque ela tá olhando de um ponto só, né? Esse bem que a gente está falando é precisamente isso.
né? Você ser capaz não é de tirar o dele da reta e aliviar a culpa que ele tem, porque relacionamento é 50%, 50%, né? E é sobre culpa, né? Então, não é pra dizer que ele, é porque ele me traiu, não, é ver esse outro lado, né? Que muitas vezes você sai dali uma pessoa muito melhor. Podia ter acontecido 1001 coisas, mas foi aquilo que aconteceu. E você foi capaz, né, de dar a volta por cima e, através do lodo, né, renasceu aí uma flor de lótus. Que é isso, é a gente fazer limonada com limão. Basicamente é uma caipirinha também, pode ser, docinha, fica isso bom. vai ajudar imenso. Você olhar essa consciência aqui, do desenho, você olhar esses movimentos ocultos, porque não tá aqui, Não é claro. tá consciente. Então é por isso que a gente está trazendo aqui, por isso que eu falei para vocês abrirem espaço, porque não é algo consciente. A primeira coisa que você vai responder, nem é isso. Pelo menos era assim que eu respondia. Hoje eu já estou esperta na minha fala e cada vez que eu nego alguma coisa, seja o que for, eu já, neguei isso daqui, tem qualquer coisa aqui para eu olhar. Então, à primeira vista, você vai negar, mas quando você começa a olhar para esses movimentos ocultos, vai ser bem interessante. Repara em alguns exemplos, vamos trazer aí, por exemplo, o dedo podre, lembra da nossa amiga? Sempre dizia assim, eu tenho o dedo podre, vamos às 3 pra balada, a gente chegava lá, nós pegávamos sempre o melhor cara, não sei o que, pois ela pegava o dedo podre, pegava o pior cara, né, aquele que não presta pra nada, lá ia ela, né, que é chamado dedo podre. Depois outro que tem tipo déjà vu quando conhece alguém, né, fala assim, nossa, parece que eu já conhecia ele ou ela de outras vidas, nossa, que interessante isso. Também não se explica, né? Ou você tá com alguém que nem é assim, isso tudo. Eu sempre gostei de homens com rosto quadrado, acho super bonito, altos, nunca namorei com nenhum cara alto, muito menos com o rosto assim. Então é super curioso, porque às vezes você gosta de uma coisa, mas você vai ser atraída por outra. Então é só para dar mais um olhar, porque quando vocês derem esse olhar, vai ser super interessante de olhar e falar, realmente, tem aqui algo desses movimentos ocultos que eu tô falando aqui, dessas histórias, que um tá trazendo pro outro. Parece quebra-cabeça, não é? Então, quando eu junto com o outro, dá ali aquele quebra-cabeça direitinho, mas não é porque o que eu gosto é aquilo, ou o que ele gosta sou eu. Mas sim, todo o nosso campo traz ali. Isso é bem interessante pra gente olhar, né? Porque vai te mudar aí essa perspectiva de autoconhecimento e tudo mais, né? Acho que também dá pra trazer um exemplo do tipo, sei lá, vamos pensar... Uma menina que, por exemplo, teve o pai, que viu os pais, né, e o pai não era muito protetor, talvez alcoólatra, ou alguma coisa assim, largava a mãe, não falo nem de violência nem nada, mas de não ligar para a mãe, deixar a mãe lá, estar sempre no vício, qualquer coisa assim. Ela vai pensar assim, eu nunca quero um marido assim, né, não vou querer um marido assim. E aí das duas uma. Né? Ou ela arranja alguém que é tal e qual o pai, e nesse caso é importante ressaltar que o universo nem sempre é literal, lembrem-se do que a gente já passou para vocês aqui, que o universo é sobre sensação, então aquilo que você sentiu sobre o relacionamento dos teus pais, você vai trazer esta mesma sensação, porque tá em falta, e aquilo que a gente resiste. O universo vai trazer para você de novo para trabalhar com isso e talvez ela traga um parceiro que não te olhe também, não é? E aí você repete padrão. Ou, ao contrário, algum cara que te traz demais, te olha demais. É aquele pegajoso. Isso, boa. Traz aí esse exemplo aí do pegajoso. Aquele pegajoso tem, né? Porque a mulher depois é um bocado isso, né? Por isso que depois o povo diz que a mulher é maluca. Então, mas se gosta porque gosta, se não gosta porque não gosta, se trata bem é porque trata bem, se trata mal é porque trata mal. Mas a gente tem que perceber que é sobre equilíbrio e não extremos. E aqui a gente vai para os extremos. Se for o caso de um homem muito... Isso é homem? Isso é nome, isso pode ser mulher. Peguei no exemplo. Pegou o exemplo só. Se ele for muito pegajoso, o pegajoso ele vai dar muitas ramificações. Porque ele fica em cima. E muitas vezes, acoplado a isso, existe um ciúme doentio também. Porque às vezes ele pode ser só pegajoso por ser muito amoroso, muito carinhoso. Mas a gente até pode pegar nesse exemplo aí. E você cola. Que é o docinho. Porque às vezes parece que a coisa boa é só boa. Hã? Porque às vezes parece que a coisa boa só é boa, como isso do o príncipe.
Sim, entendeu? sim, Ele parece sim. que é só bom. Talvez a pessoa que esteja nos ouvindo fale assim, mas qual é o mal de ter um príncipe? Qualquer um quer ter um príncipe, é isso que eu quero dizer. Agora, se você já colocar que ele é ciumento, não sei o que, já tem um ponto negativo, Ah, entendeu? sim, Fique no sim. exemplo dele Dele só positivo mesmo, ele vamos dizer existe? assim. É real É um ou é uma metáfora? É só um exemplo, né? né? Ok, É só pronto. um exemplo. Ele existe, né? Ele deve existir. Já sabe. Você me segue no meu perfil? Ai, meu É que se Deus, você muito segue, você bom. sabe quem eu sou e do que eu tô Ai, falando, né? Se você não me segue, deve caramba. começar a me seguir e conseguir perceber um pouquinho melhor as minhas falas. Então, mas o que eu queria dizer era, vamos supor, sim, ele é colo, ele é pegajoso, né? Ou seja, ele tá o tempo todo. Imagina que você é uma pessoa, até porque existe pessoas que não é de muitos afetos. Que você é uma pessoa Isso, amorosa, carinhosa, mas você gosta pouco de toque. toque. Isso, boa. Entendeu? Bom exemplo. E aí ele começa, tá sempre com a mão dada, Uhum. tá sempre colado, abraçado. Aí ele dorme em cima de você, aí tá sempre dormir de conchinha, agarrado, assim. Eu tenho um caso assim, às vezes o meu é um pouquinho. Ainda há 2 madrugadas atrás, eu disse assim: será que você pode, por favor, redar pra lá, porque eu estou me sentindo sufocada. Porque ele dorme colado, assim, em cima de mim. Eu detesto que durmam em cima de mim, porque eu gosto de espaço, né? Assim, eu durmo muito no meu cantinho, mas gosto de espaço. Vês? E não é porque... a diferença é que eu expressei, né? Vês? Não é, mas você não gosta dele? Não, eu não gosto de determinadas atitudes, né? E eu fui específica. Ele tava meio a dormir, mas olha lá, saiu de cima de mim, que eu vi né? Então é isso, é importante também a gente ir falando, mas tem homem que ele é assim o tempo todo, 24 horas, tá sempre em cima, sempre em cima, sempre em cima, né? Aí ele te traz uma flor de manhã, aí ele te traz o café da manhã na cama, sim. Aí ele faz o teu almoço, faz pegajoso tudo, mesmo. Aí você fala, ai, gente, aí quem olhar de fora, fala, que lindo, ai, queria tanto um assim, como é que você tá reclamando de alguém tão maravilhoso que te trata tão bem? Vê, ele tá no extremo. Isso. Entendeu? Ou seja, sim, ele me trata muito bem. E eu não estou a reclamar de que ele me trata muito bem. O que eu estou reclamando é que ele acaba por ser pegajoso. É uma extensão da minha pessoa. E isso não te dá espaço, muitas vezes, você acaba se sentindo sufocada. Que nem eu falei na hora de dormir, porque eu estava mesmo me sentindo sufocada. Em cima de mim, literalmente. E no início, até pode parecer bom, porque lá está. É o início. Mas depois de um tempo... Ai, sempre. Nossa. Porque aí vai aparecendo outras nuances, né? Você tá falando do dormir, mas aí vem outra nuance daqui, acolá, e daqui a pouco você vê, não é? Exatamente. Essa coisa do pêndulo aí, ela é muito importante, porque a gente também já falou sobre isso, de estar prestando atenção, não é? Quando você vai lá pra beira, que é os extremos, você tem que trazer. E é super curioso, porque a gente já viu casos assim, onde a pessoa tinha isso, né? Tinha esse tipo de parceiro, era esse tipo, na verdade, de relação, ou seja, o príncipe encantado demais, então ele tá cuidando, né? Esse que é muito pegajoso, tem que tomar muito cuidado, porque das duas, uma, ou ele quer ser muito cuidado, ou ele quer cuidar. E se ele for quem tá cuidando demais, ele passa a ser teu pai. Ele é o pai. Né? E aí, o que vai acontecer quando você der conta disso? Você fala, talvez, ou talvez não dê conta também, e acabe só o relacionamento, simplesmente porque você depois vai até acabar o relacionamento sem saber muito bem, e até às vezes com uma certa culpa, não é? Você vai falar, mas ele era tão bom, mas ele era tão querido, e agora eu não sinto mais nada, o amor acabou. Voltamos pra cá pro desenho. O amor acabou, né? Porque ele passou a ser teu pai, né? Você não consegue dormir com teu pai. É isso. Então a gente tem que olhar aqui para todas essas histórias, tem muitos pontos aqui para se olhar. Precisa se olhar para o lugar, precisa se olhar para essas histórias que estão aqui. Então, será que eu estou procurando naquele parceiro alguma coisa que eu vi que faltou, né? No relacionamento dos meus pais, o meu pai foi assim, o meu pai não foi assim, e aí por isso eu vou para lá. E aí o teu outro relacionamento vai jogar lá para outro lado. Porque como você teve nesse extremo, você vai acabar sendo agora você, sem querer, vai acabar fazendo agora aquele lugar. E no lugar de você ir para o equilíbrio mesmo, você vai para o outro ponto, porque o pêndulo, isso aqui é importante a gente perceber. O pêndulo, ele é tramado mesmo, fazer o desenho. Na verdade, fazer desenho não, fazer um gesto. E você tá no aqui. Spotify hoje vai ter que assistir esse podcast no YouTube, aqui, gente. Né? Olha, você tem um pêndulo. É meu pêndulo. Vou pegar o trabalho, tá? Ai, respeita Deus, meu pêndulo. Respeita o pêndulo. Então, tá aqui.
quanto mais eu pegar nessa pontinha aqui, ó, do pêndulo, o que vai acontecer com ele? Ó, mais ele vai ampliar, não é? Ele vem muito para cá e vai muito para lá. Vem muito para cá, vai muito para lá. Então eu não vou conseguir controlar. Por mais que você queira, por mais que você já observou que ele é pegajoso e não sei o que lá, você vai tentar o equilíbrio, você não vai conseguir, porque você estava segurando lá. E se ele foi tudo para cá, ó, ele vai fazer o mesmo movimento. Entretanto, quando você tá no comando disso, no sentido de ajuste, você tá consciente sobre isso, você consegue segurar ele aqui, ó. E olha agora como ele mexe, ó. Controladinho, ó. Não é uma coisa, é tudo louco, né? Tem o quê? Você vai enxergar essa relação aqui com mais consciência. E talvez até você consiga prevenir dor. Quando você olha com... Muito obrigada. Quando você olha com mais consciência para isso, isso dos extremos, você pode até prevenir a dor. Porque aí você, não é que naquele relacionamento ele estava muito... Eu estava sendo a filha... Tá presente, né? Não falei aí. hoje ainda sobre a presença. Verdade, pronto, pois não. Tá presente. Se estiver presente, pois você não. vai chegar lá facilmente. Então, acho que é super importante esse ponto. Eu acho que era o primeiro ponto que a gente queria trazer para vocês. Na verdade, 2, né? Esse do espelho e da consciência. Tá falando, claro. Com relação a... A gente falou muito sobre ele ser o pai, né? Assumir como se fosse o pai. E é importante que... acontece muito isso nos relacionamentos da mulher ser a mãe. Assumir o papel de mãe também, que a gente tá falando do outro lado, né? E muitas vezes a mulher, ela não se dá conta de que ela está sendo a mãe dele e não a mulher dele. Certo. Então eu queria chamar muita atenção para isso, porque eu vejo, literalmente, muitos relacionamentos onde a mulher é a mãe daquele rapaz. Literalmente, ela não dá conta. E ela acha que aquilo é amor, que aquilo é proteção, que aquilo é cuidado. Então tome muito cuidado. Isso é importante, lá está, né? Através desse podcast com esses pontos, a gente conseguir perceber. Isso, mas existe uma justificação para isso. Quando a gente volta um pouquinho na história, a mulher era a mãe dele. Sim. Entendeu? Em muitas sociedades. Não era em todas, mas em muitas sociedades, do modo geral. Né? Tirar os sapatos, lavar os pés, né? Ainda, se você reparar, talvez a tua avó, a tua bisavó, sirva primeiro o teu bisavô do que todo mundo que estiver na mesa. Da mesa. Entendeu? Tem muitos ainda, a gente vê, né? Ainda mais aqui em Portugal, que muita gente tem ainda os avós e bisavós, às vezes até tataravó ainda vivo, né? E alguns trazem muito isso. É ela quem arruma a roupa dele do dia seguinte. Não é um marido que vai lá e escolhe a roupa. É ela quem escolhe a roupa dele do dia seguinte. Isso não é amor, isso não é cuidado. Então tem que tomar cuidado com isso. Até só que acontece que não é esse aqui. Entende? Sim, não é a tua essência. E aí é super importante você perceber. E eu diria outra coisa, eu diria que era mais por causa do relacionamento mesmo, porque o que acontece? Nesse lugar aqui, quando você tá nesse lugar mesmo, vamos pensar mesmo em lugarzinhos. Eu tenho um círculo aqui que sou eu, tenho outro círculo aqui que é do meu companheiro, a minha companheira, e eu tenho outros círculos que é à frente, que são dos meus filhos, e eu tenho círculos lá atrás, que são aquilo que eu disse aqui, ó, que eu não fiz o desenho, mas que tá tudo aqui. Eu diria, como lugar, parece aquela brincadeira das cadeiras, que tá tocando a música, parou, você vai ter que sentar, pronto. Nós estamos no nosso lugar. Se você sai desse lugar, tá tudo bem, não tem mal para essa pessoa que sai desse lugar, eu não consigo ver mal nisso. A única coisa é que o que vai ter que prestar atenção é que se isso, você tava aqui com esse companheiro porque você quer sexo, não é? Você quer parceria, que é por isso que chama parceiro, você quer uma troca, não é? Que é 50-50. Se você sai desse lugar, você vai só para 2 lugares, não tem outro. Ou vai para frente, ou vai para trás. Que é isso. Sim. Ou você vai para frente, no caso, você estava dando exemplo de mulher, né? Então, ou você vai para frente, que fica como filha desse parceiro, ou você vai lá atrás e fica como mãe desse parceiro. E nenhum desses 2 lugares são lugares bons, não é? Porque são lugares de peso. Se você vai lá como... né? É isso. Então, não é só que não tem amor, mas tá um bocado distorcido. E aí, o que vai acontecer com esse lugar que ficou desocupado? Não, eu quero dizer nesse sentido, não é amor de
é o amor de mãe, porque a mãe arruma o filho, não é a roupa para o filho. É isso Mas que é a importante mulher perceber, que quando você... É inconsciente, hein, gente? é completamente. É inconsciente, é muito importante reforçar isso. Senão ainda vai pensar que não, mas eu não faço isso, eu faço por amor. Claro que faz por amor. Só que é um amor a tua de intenção mãe. A intenção exatamente. A intenção sempre é de amor, né? Exatamente. Até de quem rouba. A intenção é sempre positiva, não é que é de amor, é uma intenção positiva. A intenção sempre é positiva. A única coisa que a gente tem que pensar é que se eu sair desse lugarzinho e fui pra cá, primeiro que é de peso, porque já tinha outra pessoa aqui, certo? Que é o pai dessa pessoa, né? Do seu companheiro, por exemplo. Se você vai lá ocupar, estão dois no mesmo espaço. Já sabemos sobre o que a lei diz, né? E à frente a mesma coisa, que são os filhos. Então não vai dar certo nenhum dos dois lugares. E é super importante você ficar consciente que aquele lugar ficou vazio. Exatamente. E se esse lugar ficou vazio, ele vai ser preenchido. E ele vai ser preenchido de novo pela consciência do campo. E quando esse lugar ser preenchido, ele vai ser preenchido naquilo que a gente chama de triângulo amoroso. Por isso que fica o triângulo. E o triângulo amoroso não é outra mulher chegando, tá? Olha o desenho. Né? Tá lá, tá ele, tá você no outro lugar e uma outra pessoa que de repente pode chegar aqui e ocupar esse lugar. Ai, marota, afinal, olha, trouxe outra pessoa. Calma, vamos falar sobre as diferentes possibilidades. Esse aqui é uma das possibilidades. Se o lugar tá vazio, como é que é a dança das cadeiras? É a famosa história, quem não dá assistência abre concorrência. Concorrência, não é mas isso? Mas é inconsciente, vê, porque você tava lá arrumando a roupinha dele e por isso depois você é trocada. Eu não gosto dessa palavra, mas é um fato, né, que a gente depois se sente assim, você fala assim, eu dava tudo por ele. Isso. Tudo por ele. E fez mesmo. Como né? assim ele me deixou? E às vezes te deixa por uma mulher muito... É o que é, inferior, no sentido de... Ela é muito mais velha, ele nem gostava de mulher mais velha. Ela é loira, ele gostava de mulher morena. Isso. E quando você descobre a traição, que hoje a traição é traição virtual também. Aí lá no perfil dele, né? Não é? Aí lá no perfil dele tá dizendo assim, quero casar, ter filhos, e sou muito e adoro viagens. Mas ele, na relação dele, nunca viaja, nunca tem tempo para a família e diz que não quer casar e nem quer ter filhos. Então é muito louco isso. Você de repente fica, sei lá, 2 anos com uma pessoa, um exemplo, né? E ele nunca falou que queria casar, nunca falou que queria viajar, também um exemplo. E daqui a pouco ele termina esse relacionamento com a outra casa, em 3 meses tá casado já. Quantos? E viajando o mundo, virar um mochileiro. E você sempre querendo viajar, e sempre. Não é? E aí, é por isso que a gente está tentando explicar para vocês sobre isso daí do desenho do campo, que é para poder dar algum tipo de resposta para essas incógnitas que vêm do tipo, como? Como que o cara falou que não queria casar em 3 meses com a outra casou? Cachorro, safado, sem vergonha, eu dou duro o dia inteiro e você colchão e fronha. É isso aí. Mas aqui cachorro, é assim. É mesmo. Gente, isso também Só que isso é super importante, né? Também vai pro outro lado, o que é óbvio, né? Nem todas as mulheres também. Por que eu quis trazer esse daí que nem você falou assim, ela foi pegar o exemplo mesmo da traição. Para a gente poder dar um novo olhar. Vamos voltar à frase do início. Relacionamento, no lugar de ser pelo ter, vamos relacionar-se no ser. Então, se eu deixo um espaço aqui, concorda comigo que tem que entrar alguém aqui nesse lugar? Por quê? Porque eu não faço amorzinho com a minha mãe, nem faço amorzinho com meu filho. Não é? Então, para fazer sexo, eu preciso de um companheiro, que é quem tá lado a lado, quem tá ali para estar comigo. E vai ter um momento que seja um homem, seja uma mulher, seja quem for, vai querer nesse espaço alguém que dê isso. Então, inconscientemente, lá vem essa cena. E é importante a gente perceber. Agora vamos falar do lado da traída, né? Então, eu saí do meu lugar, fui lá como mãe do meu companheiro. E agora ele arruma uma traição. Então, quando ele arruma uma traição e de repente eu descubro, eu vou acabar achando que é só ele o safado, sem vergonha, e que eu dou duro o dia inteiro e ele colchão e fronha. E não é bem assim. Porque a relação é feita de 50-50. Então, eu tenho que observar se eu não sair do meu lugar. Será que eu não fui para frente? Será que eu não fui para trás? E aí, quando a gente sai, a gente consegue perceber que é por isso que é triângulo, não é? Tem 3 envolvidos. Tem você que saiu do teu lugar, tem ele envolvido
não é? Que se deixou, e tem ainda a terceira, que nem vamos falar desse lado aqui para não abrir demais, mas ainda tem o lado também da amante, que vai entrar aqui Amante também por estar... não tem lar, e o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeitar nessa cidade, amante não tem lar, amante nunca vai casar. Olha, vê essa música? Pronto, tá vendo? Então, aqui a gente percebe que... Nossa, essa música é meio profunda, né? Pesada, pesada. Pronto, cavei. É pra gente perceber que nós não somos indivíduos isolados. Tem essa história aqui familiar, tem história cultural, do lugar onde eu vivo, de tudo, tanta coisa. Então, isso vai dar uma grande, mas uma grande influência afetiva nas minhas escolhas, né? As minhas escolhas aqui afetivas vai ser muito Às influenciada. vezes a mulher que sai do lugar dela e passa a ser mãe, ela dá conta do recado também no sentido sexual da coisa, que você tá falando só porque pode estar alguém do outro lado dizendo assim, sim, eu fui mãe dele, é verdade, mas eu também dava conta. Certo? Às vezes também pode acontecer. Se calhar. O que a gente está trazendo aqui é no sentido de que sim, você pode. E isso não acontece de um dia para o outro. Muito bom. Isso é a longo prazo. Isso, vai acontecendo assim. E quando você vê, já foi. Aí você fala, onde foi que eu me perdi? Né? Onde foi que eu não percebi? Porque assim, os sinais eles estão ali sempre. Mas que quando volta só depois, né, que tá nesse ponto aí que você tá falando, aí é que vai olhar para trás e acha os pontinhos todos. Exatamente. Mas até lá você não entende. Então sim, muitas vezes você dá conta do recado, sim. Só que o que a gente tá dizendo aqui é que você mesmo que você dê conta do recado lá, eu gosto, e nesses dias falei isso num atendimento, né, que a gente carrega o peso da Mulher Maravilha, de que a mulher, ela sabe fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A mulher, ela é capaz de fazer 10 coisas ao mesmo tempo com excelência. Mentira! Ninguém é excelente fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Você vai falhar nem se for 1%, o seu 100% não se transforma em 700%. Né? Vai chegar uma hora que aquilo vai falhar. Então, para que você seja 100% em 2 coisas, você está sendo 200, ou você está sendo 50, ou você está sendo 70 num e 30 no outro. Então é nisso que a gente carrega esse peso de que a gente faz 1 milhão de coisas e com excelência. E é mentira, a gente não faz. Em algum momento, passe o tempo que passar, você vai se sentir cansada, frustrada, seja o que for. E num relacionamento, se você tá dando conta no teu lugar de mulher e no lugar de mãe dele, repara como é que você não está. Ele até pode estar bem durante um tempo, mas depois de um tempo você não está bem. E a tua própria relação vai ser desgastada, porque você está ocupando um lugar e outro. Você sai de um, hora você tá aqui, hora você tá ali, hora você tá aqui, hora você tá no outro. Você é uma marionete ali no relacionamento. Gasto de energia, né? Muito, muito. Então, é também muito por aí, né? Que a gente tem que ter atenção a isso. É a longo prazo que as coisas acontecem. Por isso que, principalmente, relacionamentos de longo prazo, é preciso um olhar pormenorizado, porque ele cai na rotina, ele desgasta-se. E a gente não pode esquecer que eu acho que isso é uma das grandes falhas dentro do relacionamento, que você acha que a pessoa que você está hoje é a mesma pessoa de 15 anos atrás. Ela não é, e você também não. Até porque se ele for ou você também é, então tá mal. Tá mal. Né? Se você tá com aquela pessoa 1 ano, 10 anos, 20 anos... Ai, mas quando eu conheci ele não era assim. Nem você. Nem você. As pessoas se revelam. Elas revelam aquilo que elas são, aquilo que elas se transformam, naquilo que elas acreditam, naquilo que elas vão se ajustando de acordo com o tempo, né? Nós somos uma metamorfose ambulante. Então você está em constante reconstrução e aquela pessoa também. O problema é que muitas vezes você está se reconstruindo, você está evoluindo, e a pessoa não. Ou vice-versa. E é onde começa, né, o desequilíbrio. Então, ou vamos caminhar juntos, ou realmente a gente vai caminhar separados, né? Então, quando você se ajusta, quando você faz as determinadas mudanças dentro de você, do teu comportamento, você vai reparar que ao redor muitas pessoas se afastam, você perde muita gente, chega muita gente. Mas você não pode esquecer do teu relacionamento.
né? Porque às vezes você fala assim, até parece que eu já nem o amo mais, né? E muitas vezes vem daí também, desse lugar de que você não é a mesma pessoa. Então não faz sentido, porque ele está à espera, ou você está à espera daquela pessoa ter aqueles mesmos comportamentos. E ela não vai ter, porque já não faz sentido. Já não é congruente aquele comportamento que foi há 10 anos atrás com esse de agora, porque já nem é a mesma pessoa. Realmente, às vezes, a mudança é pro melhor e às vezes a mudança também é pro pior, né? Porque a vida também nos surpreendem, às vezes as pessoas mudam, né? E muito dentro da nossa expectativa. A gente tem uma expectativa muito grande em cima das pessoas, seja elas quais forem. E dentro do relacionamento a gente tem muita expectativa, né? E ele nunca foi assim, nunca pensei que ele fosse assim. Então, se nem nós mesmos nos conhecemos a nós. Isso. Vira e mexe, imagina uma coisa lá que nos surpreendemos conosco mesmo. Você se surpreendeu. Eu não esperava isso de você. Tá mal, você tem que esperar tudo de todo mundo, né? Porque a vida é louca aí, é isso aí, né? Então a gente realmente, o erro tá a gente expirar. Vai pro ser, que aí tá ótimo. Você fala, poxa, mais um aprendizado. Exatamente. Mais uma coisa que eu peguei aqui. Esse ser observador de si mesmo não é só no nosso dia a dia, né? Com a consciência mesmo, de vibração, aquela cena toda de autoconhecimento, mas é sobre isso também. Sobre os relacionamentos também, né? Quando eu posso me auto-observar. Principalmente. É o teu maior mestre, com certeza absoluta, tá te trazendo lições dia após dia, noite após noite, 24 sobre 24. Não tem erro, é a pessoa que tá ali com você sempre, né? Então ela vai te mostrar o pior e o melhor de você mesmo, né? Sim, e eu queria deixar aqui a frase que é: você muitas vezes já tem, né? Isso nós estamos falando para pessoas até que já tem um relacionamento, não só está à procura, mas muitas vezes o relacionamento que você tem não é aquele que você buscava, que você sonhava ou que você algum dia idealizou, mas certamente é aquele que você precisa para esse momento, porque é sobre agora, nem é passado nem é futuro, é sobre agora, só existe o agora. Já diz a frase, cada um tem aquilo que merece. E é nesse sentido, porque não no sentido do castigo. Isso, né? Porque é no sentido de merecer, no sentido de aprendizado, né? É o que eu tenho que aprender agora com esse relacionamento. Quem não tem, foi bom você falar isso. Quem não tem relacionamento, né, e tá à procura, porque também pode estar numa sina de, gente, como é que quanto mais eu procuro, menos eu encontro. Uma obsessão. Ou até eu encontro num padrão do tal do dedo podre, ou só encontro homens casados e cenas assim. Cada um pode ter aí um padrão. Ou não encontra mesmo, né? O porquê. E também dá para fazer de novo a mesma coisa. A mesma coisa. O mesmo exercício. Voltou muito, né, para quem tem, mas é exatamente isso. Perceber o que você está procurando é realmente aquilo que está em falta em você, né? Ou em excesso, é aquilo que você... E primeiro a gente precisa, é muito clichê isso, mas tem que se dizer, né? Não, tem. A gente precisa se amar primeiro, a gente precisa se cuidar primeiro. É aquilo que eu dizia no início, se você não é capaz de estar 5 minutos com você sozinha, é sério que você quer que o outro esteja com você? Não vai estar, né? Então não é procurar a tua tampa, porque não existe isso de tampa. É preciso agregar, a gente tem que se completar. É que para você se amar, você vai ter que, não é que vai ter, mas convém você dar uma olhada para as tuas feridas, né? Com aquele exemplo lá que a gente falou aí do, sei lá, o homem que era alcoólatra lá, né? O pai alcoólatra. Então você vai ter que olhar para as suas feridas primeiro, e aí quando você olha para isso, como é que eu olho para uma ferida dessa? Esse exemplo, Vânia, quando eu tento não corrigir, né? Porque quando eu olho lá naquele para cima que eu disse para vocês, né? Nessa historinha aqui, esse campo todo aqui, eu tento não corrigir, porque cada um conseguiu fazer o que deu. Não dá pra corrigir, né? Tava lá, mas a gente quer, né? Mas é passado. Aliás, olha, é que nem você disse, né, uma fala aí de companheiro, depois que sai do companheiro, ele me fez isso, tá vendo? Você quer corrigir, você quer que saia o seu certo. Você não quer um certo, é o seu certo, porque cada um tem o seu certo, né? E aí fica essa loucura. Sabe que eu adorei assistir aquela série da Disney que é que foi namorada do... A cara dela foi ótima. Ai, meu Deus, Bruna Marquezine, que foi a... A ex do Neymar. Do Neymar.
E é um seriadinho aí muito bom, né? Eu adorei a série brasileira do Amor da Minha Vida. Mostra muito sobre isso, esses encontros, esses desencontros, a gente tentando acertar e de repente você faz merda em cima de merda, mas foi o que você sentiu naquele momento e cada um vai dando o que pode, vira uma loucura. E tá lindo aquela série, eu adoro e adorei a interpretação dela, porque mostra muito sobre isso. Então é você não querer o seu certo, sabe? Porque cada um tem o seu certo e vai ser assim mesmo. Agora, quando você olha para isso com, né, com genuidade de ser genuíno, de olhar lá para trás, falei, meus pais fizeram aquilo que conseguiram, se ele foi assim, se ele foi assado, deixa eu largar essa história, porque quanto mais a gente ficar agarrada nessas histórias, mais dor, mais trazendo para o nosso campo, mais limpeza no nosso campo a gente tem que fazer. Então a gente se libertar dessas dores todas, deixa a mãe, deixa o pai, deixa o relacionamento da avó, do vô, do bisavô, deixa esse relacionamento todo e larga. Faz o teu, entendeu? Faz só o teu, porque senão, só que claro, isso são dores inconscientes. E como é que a gente sabe se essa dor ainda tá acontecendo? Sim. Se você tá tentando arrumar um namorado e não tá conseguindo, ainda tem uma dor latente. Se você tá num relacionamento, sai de um relacionamento tóxico, entra em outro, tá numa dor latente. Se você sai de um relacionamento que o cara diz que não tem outro, ele diz que tá tudo bem, daqui a pouco você descobre que ele tem outro, daqui a pouco você entra em outro, na mesma coisa, tem uma dor latente. Tem que olhar então pra significa que você tem que olhar para isso. Vai ficar repetindo das mais diversas formas. A gente falou também sobre isso. Vai mudando, né? Um cadinho a cara, né? Pra, como é que fala? Pra distrair, para camuflar, sim. Não é? Mas depois você vai caindo mesmo. Então a gente vai ter que olhar para essas dores e depois de olhar para essas dores com muita genuidade, aí entra esse ponto principal que é assim, a Márcia. Tipo, outra vez, Márcia. Como assim? O que a gente vai ter que te mandar agora? Vamos manda para ela mais uma assim. Mais uma para ver se ela aprende. Olha, agora saiu do relacionamento, ela outra vez, nem posso acreditar, foi mais um. E ó, tá chorando agora. Tá chorando outra vez, não acredito. Vamos ter que mandar mais um, porque ela continua sem aprender. Quando a gente olha lá pra cima, deve ser um horror, né? Como é que eles pensam, né, sobre nós, assim, nossos seres de luz. Então é muito complicado, mas aí depois olhar pra si, que nem você disse, pra a dor do auto-amor, né? Então primeiro eu olho pra essa dor e depois dessa dor vou pro meu auto-amor. Porque também tem coisas para eu aprender sobre mim, né? E se eu não vou cuidar de mim, se eu não vou olhar para mim, também não vou conseguir olhar para outro. Porque se você for para um relacionamento, imagina que você não tem amor próprio, né? E você tá buscando um relacionamento com a esperança de que ele preencha aquilo que você não é capaz. Que é teu, né? Que só você pode fazer. É teu, entendeu? Que é tua responsabilidade. O que você está à espera que chegue para você? O príncipe que vira sapo. Não tem outra possibilidade. Né? Então é muito por aí, é até um pouco no modo assim de evitar um pouco do sofrimento, né? O que a gente puder fazer para evitar, a gente evita. É isso aí. É um pouco por aí, é uma preservação acima de tudo, né? Perfeito. Gostei. Ela gosta de tudo, gente. Por que ela não gosta? Todo podcast ela diz, não gostei, fico mesmo feliz, gente. Tá feliz de quê? Feliz tá feliz de trazer isso. Tô feliz da vida. Tô assim com o mundo. Viu? Tá, pronto. Até desenhei hoje. Ela desenhou. Se você não viu através do Spotify, então, por favor, venha até o nosso YouTube para ver esse fantástico desenho. Não, mas faço desenhos muito lindos. Ai, gente, ela é maravilhosa. Vocês não imaginam, mas ela é mesmo maravilhosa. Não faço desenho sim, de palitinho, não. Ela não é como eu cantando, não. Ela gosta e faz bonito. Eu canto mal. Eu gosto, mas canto mal. Mas não importa, vocês que lutem. Até não cantas assim tão mal, não, viu? Posso te dizer. Minha querida irmã, não cantas assim tão mal. Não sei se podias mesmo ser cantora, né? Não, nunca seria uma Adele, não é? Mas podia ser assim uma... Não é melhor não citar nomes, para não ferir suscetibilidade das pessoas, não importa. Adorei, muito obrigada. Tá na hora de acabar, como a gente já sabe. Quando a gente começa a descambar, tá na hora de acabar, já sabe. Mas às vezes a gente começa descambando também, né? Já aconteceu. Muitas vezes. Fora aquilo que não vai para o ar. Muito bom. Obrigada. Então tá. Não se esqueça de deixar o teu likezão e partilha com aquela pessoa que está à procura de um relacionamento,
com a amante que não tem lar, que nunca vai casar. Com o dedo podre. Partilha aí com o dedo podre. Só tem a partilha. solução dos seus problemas. Não diga nada, só partilha, entendeu? Não põe legenda, não diga nada. Ela que lute pra perceber quem ela é na história. Se ela é o dedo podre, se ela é amante, se ela não é cada um dos seus problemas. E pode ser que você aí até descubra uma outra faceta. Imagina que você mandou pra aquela amiga que você acha que ela é o dedo podre. Ela, ai amiga, aquela música mexeu comigo. Ai, acho que eu não vou pegar mais homem casado, não. Amiga, você tá pegando homem casado? Babado esse negócio aí, hein? Babado. Você pode descobrir uns negócios. Muito bom, portanto, só partilha. Só partilha. Obrigada, até o próximo. Então, beijinhos e até o nosso próximo podcast da consciência.